Estamos de volta aqui na programação do Gazeta News, nesta noite de sábado, para trazer mais um nome da política de Alagoas. Eu ao lado do Marcos Rodrigues em mais um episódio do Gazeta News Entrevista. Marcão, tudo bem com você, né? Graças a Deus. Nosso Marcos Rodrigues exercendo também durante a semana um grande trabalho. E o Gazeta News Entrevista com grande repercussão também pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, em parceria com Metrópolis. O nosso canal no YouTube Gazeta News AL, onde também é uma ferramenta para você poder acompanhar todas as atrações em um conteúdo genuinamente alagoano, e os assinantes NET Claro no canal 525. Nós vamos recebendo hoje mais um personagem da política nesse xadrez que tem suas peças sendo movimentadas diariamente. E nós estamos acompanhando também todo esse processo em que, com a proximidade das eleições no próximo dia 6 de outubro, existem muitas providências. E nós vamos também colher a análise do nosso convidado, ele que é policial militar por 16 anos, está em seu segundo mandato como deputado estadual. Durante sua carreira na política, suas principais bandeiras incluem o fortalecimento da segurança pública, refletindo sua experiência e compromisso com a área. Na última eleição, foi eleito deputado estadual com 51.721 votos. Na Assembleia Legislativa de Alagoas, preside a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, Marcos Rodrigues. Mas não é só isso, ele também é membro da Comissão de Orçamento e Finanças, Planejamento e Economia, onde atua também para análise e aprovação de importantes projetos econômicos e financeiros aqui para o estado de Alagoas. Agora, ele começa a preparar o filho justamente para seguir seus passos. O Gazeta News Entrevista recebe hoje o deputado estadual Cabo Bebeto. Cabo Bebeto, seja bem-vindo, Cabo do PL, Bebeto. não colocaram aqui, mas ele enfatiza do PL, né? Do PL. Frisar, né? Do PL, importante, né? Quer começar, Marcos? Eu vou provocar, porque a gente tem um hábito aqui, Bebeto, de que quem é jovem há mais tempo faz a pergunta primeiro, né? Então, você entende, você vem da polícia, sabe que hierarquia é tudo, né? Bebeto, me diga uma coisa, você disputou uma eleição onde não sei se você já estava preparado para a votação que teve, mas uma votação muito expressiva, né? Para um parlamentar, fruto da sua atuação possivelmente no primeiro mandato, das construções que você fez, do próprio cenário político, né, nacional também, e você estava lá marchando ao lado de Leonardo Dias, de Fernando Collor, candidato ao governo. E eu quero saber, naquele momento em que o seu nome também era apresentado para a sociedade alagoana, existia algum acordo de bastidor para que agora, nesse pleito, você viesse apoiar o Leonardo, ou não tem nada a ver, tanto que você está lançando seu filho também, candidato a vereador? Bom, vamos lá. Boa noite, Vidalan. Boa noite, Marcos Rodrigues. Agradeço a oportunidade. Já assisti alguns episódios e estava nessa expectativa de ser convidado. Não houve compromisso para 2024. Né? A gente marchou em cargos diferentes do mesmo partido. Para aquele processo? Para aquele processo era natural que a gente dividisse esse palanque, né? Por estar todo mundo no mesmo partido. O vereador Leonardo Dias foi vice do Collor, né? Candidato ao governo. E a decisão foi também entre a gente. Ele gostou da proposta, da ideia do Collor, do convite para vir disputar a ser vice. E naquele momento, sobre o PL, quando o PL veio para a gente estava também, os dois decidiram quem seria o presidente. Eu nunca fiz questão de ser presidente do partido. E o Léo pediu para ser, ele foi o presidente estadual do PL, eu fui o municipal. E sempre conversando, sempre fui um cara de diálogo, né? O que aconteceu ano passado, eu passei por um procedimento eu fiz uma cirurgia, já estava alguns dias em casa, de apêndice, cirurgia de apêndice, estava alguns dias em casa, quando começou a circular as notícias que o Caio Bebeto seria candidato. Eu liguei para ele, pedi que ele fosse lá em casa, ele foi junto com a Carol Dias, a gente conversou, mostrei para ele a votação, por exemplo, do delegado Fábio Costa, que teve 13 mil votos para vereador, não era mais candidato. Então, que a direita, o PL, hoje tinha condições de ter pelo menos 3 vereadores essencialmente de direita, que sempre foram de direita. E a gente deveria aproveitar essa oportunidade. Falei que o Caio era candidato e que, inclusive, disse a ele que o único ser vivo que poderia impedir essa candidatura do Caio era ele. Porque eu não poderia arriscar a cadeira dele, não era justo com ele, nem com o mandato dele, nem com a direita, que a candidatura do Caio ameaçasse, né, o mandato dele. E mostrei os números, como eu falei para vocês, e disse a ele, o
Caio vai sair no PL se você quiser, o Caio sai em outro partido, não tem problema. A gente vai fazer uma campanha junto, em cima do meu carro, eu, você e ele. Vou pedir voto para os dois, vamos... E aí quem não gostar da barba, vota no que não tem barba e pronto, já que a essência é a mesma. E aí, com o passar do tempo, houveram alguns problemas, né? Mas assim, eu acredito que dá para fazer 3 vereadores, inclusive não só tem o Leonardo, nem o Caio, o Bebeto, tem outros candidatos também que sempre foram de direita, que sempre participaram de movimentos, como o Caio Fragoso, que merecem também a oportunidade, que, independente de partido, são pessoas que sempre estiveram ao lado do nosso presidente, nos melhores e nos piores momentos. Então, assim, já a votação do presidente aqui em Maceió, a minha votação aqui em Maceió mostra que o maceiense é de direita. Basta que a gente se apresente para esse eleitorado e que ele faça a escolha. A dificuldade da direita é ficar criticando, às vezes a assessoria fica criticando, usando de covardia. É uma pena, porque assim, a gente já é tão difícil para a gente as coisas e a direita nesse momento não tem a maturidade de dizer, realmente dá para ter. Porque, por exemplo, Eduardo falou até um dia desse, Eduardo Bolsonaro, que na primeira eleição dele ele estourou de voto e ficou cadeira sobrando. Então não foi inteligente. Foi o que ele fez. Não puxou ninguém, né? Foi o que ele fez no último. Ele começou a dividir espaço com os outros, a divulgar os outros e aumentou para 7 ou são 8 deputados federais hoje do PL. Então a gente não pode deixar com que isso aconteça aqui em Maceió também. Que é importante, eu sei o que é lutar sozinho numa Câmara, muitas vezes com pautas que a gente tem, e às vezes o cara está sozinho lá lutando. Então assim, é importante que a gente tenha colegas que pensem igual a gente, para que carreguem junto com a gente esse fardo e que estejam com a gente na trincheira, porque as nossas pautas não são fáceis e a gente briga com um sistema complicado e é preciso, quanto mais gente a gente estiver ocupando esses espaços, mais forte a gente será. Para nós que estamos de fora do processo, deputado, acaba sendo também importante fazer essa provocação sobre o nível das discussões internas que existe no PL. É de quem realmente esteve ao lado do Bolsonaro por mais tempo e essa acaba provocando também um desperdício de energia para uma discussão mais inteligente na maioria das vezes. Quem serviu mais o Bolsonaro, quem viveu mais ao lado do Bolsonaro nos momentos de felicidade, nos momentos em que o Bolsonaro não foi presidente da República, muitas vezes acompanha algumas discussões nesse sentido. E eu gostaria de ouvir sua opinião também como membro do PL a respeito desse assunto. Essa discussão, Viderlan, não é do PL. Ela vem antes de PL, antes do PSL, né? As pessoas querem, eu sou mais bolsonarista, eu sou mais religioso. Eu acho que você não precisa estar falando. Se você é o mais, as pessoas vão perceber e vão enxergar isso. Mas infelizmente, não, como eu disse, não é uma questão do partido, é do ser humano isso aí. O ser humano é uma espécie realmente complicada. E o eleitor vai, mais cedo ou mais tarde, perceber quem é quem na política. Eu fico muito tranquilo. Você, quando falou agora da minha votação, se eu esperava no começo você falando, né? Dessa votação, eu nunca esperei essa votação. Eu sempre imaginei que eu teria uma votação boa ou uma votação pequena. Porque o meu eleitorado você não consegue monitorar. Mas sempre fiz a minha parte. E eu não faço política pisando nas pessoas, nem tomando nada de ninguém. Muito menos querendo algo só para mim. Eu nunca disputei presidente de partido. Isso faz falta. E isso é muito importante. Mas eu sempre procurei não ter esse desgaste. Não, tá bom, você quer? Não, tá bom, sabe? Dou minha opinião, falo, né? Tenho meus argumentos, lógico, mas eu nunca fui de perder uma amizade ou de discutir com alguém por causa disso. Faço o meu, não é que eu seja um anjo, nem que eu seja um doce de pessoa, mas eu acho que tem gente lá em cima que observa isso aí e talvez retribua você de alguma forma. Eu faço o meu, quem quiser achar que eu seja besta por não estar brigando por essas coisas, que acha, eu faço o meu. Bebeto, você acha que a direita alagoana ela tem uma maturidade para compreender o papel dela no enfrentamento com os progressistas e a esquerda, ou ainda ela depende muito dos quadros que vão ter que conquistar espaço e a partir daí elevar o nome, ou pelo menos o conceito do que seria uma atuação de direita? Não, a direita no Brasil, ela não amadureceu ainda para muita coisa. Eu vi um desembargador federal falando uma vez, né, que a gente fica buscando a perfeição, seja na esposa, seja no colega de trabalho ou até num candidato. E esse é a pior burrice que a gente tem, né? Se a gente encontra alguém que pensa 70% igual a gente, esse é um grande aliado seu, pode caminhar com ele. Porque às vezes, porque o cara torce para um time diferente, ou porque naquela pauta ele não é tão... ele é mais flexível naquela pauta, o cara já perde o encanto. E a gente tem que aprender na política a buscar essa essência. E eu acredito que 70% é um número razoável. Se você tem alguém que lhe representa em 70% do que você pensa, do jeito que as coisas estão hoje em dia, irmão, pode se agarrar que esse é o seu candidato. Que o negócio não está fácil não. E aí a direita,
ela é imatura no Brasil, porque às vezes de tanto se envolver, e a gente se envolve mais, quem é de direita, da esquerda também, mas eu acho que a gente, de forma mais orgânica, a esquerda ela é de forma mais arquitetada, a gente é mais orgânica, é o povo mesmo que se junta. A gente sente mais essas pancadas, e aí às vezes dói mais, ou o cara busca mais, mas a gente precisa ter a maturidade de entender que a gente não vai achar nunca um vereador perfeito, nunca vai achar um presidente perfeito, nunca vai achar um governador perfeito. Então, que a gente busca aquela essência daquilo que a gente acredita e apoia isso aí. Você acredita que o PL tem musculatura, o PL aqui em Maceió, tem musculatura suficiente para fazer mais de um vereador nessa próxima eleição? Não, sem sombra de dúvida. O PL vai ser a maior bancada, não tenho dúvida disso. Acho que entre 10 e 12 vereadores o PL vai fazer. É uma eleição difícil, né? O voto de vereador é o voto mais disputado que tem, porque todo mundo conhece o vereador, tem relação com alguém, então realmente o voto é disputado. Mas eu acredito que se o eleitor buscar no nome do PL ou em outro candidato de outro partido também, essa identidade, ele vai ter um representante para honrar o seu voto lá. Não é fácil essa eleição, a gente vê muita conversa aí, mas eu acredito que a gente vai ter uma bancada aqui forte e vai ter mais vereadores de direita. Em relação à gestão do prefeito JHC, hoje, pela fotografia de momento, né, até os adversários reconhecem isso, tanto que tem muitos problemas no lado de cá, né, que é o lado da oposição, no tocante ao enfrentamento em relação a ele. Você apoiou justamente, apoia a gestão do prefeito Jota, ele num gesto político muito importante coloca seu filho para ganhar visibilidade na condição de secretário, mas analisando a gestão e o que o prefeito representa para Maceió. Você acha que hoje há possibilidade de segundo turno ou concorda com a fotografia de momento que ele pode vencer no primeiro turno? Até no primeiro turno? Eu acredito que ele vence no primeiro turno. Realmente fazer oposição ao prefeito JHC não será fácil, não é fácil, não será fácil, é um cara muito dinâmico. Em relação ao Caio Bebeto, meu filho, o que houve eu ajudei, né? Participei da campanha, né? Caminhei com ele na eleição de 2020 e é natural que se tem espaços e aí o que meu filho teve foi o que muitos brasileiros sonham, né? Uma oportunidade. E aí houve esse convite para a secretaria, a ideia do meu filho de colocar o Caio Bebeto foi do próprio prefeito. E aí meu filho teve essa oportunidade, fez um excelente trabalho e é sangue bom, vamos ver aí, o que é que o futuro reserva para ele, ele faz a parte dele, quando eu dizer, faça o seu, que o resto, campanha, sempre fiz assim campanha, fazia o meu e quem decide é o eleitor. Nunca fui na onda de pesquisa, nunca me preocupei com fundo partidário, nunca me preocupei com oposição, com quem estava na frente. Não, se eu já vi que tinha candidato lá, eu não perturbava o cara. Né? Eu buscava muito me apresentar para quem não me conhecia. Eu dizia, às vezes tem amigo meu, rapaz, você não vem aqui? Eu disse, rapaz, eu tenho que ir atrás de quem não me conhece, você já me conhece. Então você vota em mim ou não? Entenda esse momento aí que eu me apresentar para quem não me conhece, né? E aí deu certo e o Caio Bebeto vai enfrentar uma eleição difícil aí, mas que seja feita a vontade de Deus. Quando eu perguntei sobre a questão da quantidade de vereadores na Câmara de Maceió, sua expectativa, deputado, é sobre a questão ideológica. Até que ponto isso pode gerar uma preocupação? Porque muitos migraram também pela aliança política com o prefeito JHC. De fato. Então a pergunta é, a questão ideológica pelas pautas de direita, de fato de direita, Raiz. isso te preocupa? Preocupa. Eu confesso que se eu fosse o presidente do partido, eu iria filtrar bem esses candidatos pelo PL. Ia ser realmente quem tinha todo o histórico nessa luta da direita aqui em Maceió. Mas entendo que o prefeito é prefeito, tem uma Câmara municipal para atender, para apaziguar, para realocar seus aliados, né? E faz parte da política também, né? Espero que... Mas isso... eu acho que não atrapalha o eleitor. Seria mais legal para o PL raiz, digamos assim, a gente tivesse uma chapinha, né, uns candidatos, todo mundo realmente, com todo esse histórico. Mas a política é assim, não vai ser nunca do jeito que a gente quer, ela não é perfeita, é uma ciência complexa e não é perfeita. Né? Então, mas eu acho que o eleitor vai ter, sim, diversos nomes, não só no PL, para votar para vereador. Quem é de direita não vai faltar opção não aqui em Maceió. Porque tem alguns candidatos que não fazem nem menção a sigla qual estão, né? Nunca nem fizeram, né? É muito mais ligado ao próprio nome, né? Personificado na pessoa. Isso, e aí tá lá pela relação com o prefeito, e é normal isso aí. Propriamente dito, né? Faz parte. Quando eu falei para você da fotografia de momento, é porque ela é tão perfeita para o cenário atual
que se o prefeito ganha no primeiro turno e mantém um nível de gestão como tem feito até aqui, naturalmente o nome dele vai estar projetado para 2026. Sim. E a primeira oportunidade seria para o governo, né? Se fala em Senado e tal, mas a primeira seria... Seria, na minha opinião, um dos dois, o Senado ou o governo. Você mesmo já vê isso? Eu acredito isso. Então, quer dizer, a escolha do vice, pela primeira vez para Maceió, ela tem tanta relevância quanto a escolha do prefeito, né? Isso. Você está nesse debate, você acompanha isso, você tem uma sugestão, você concorda com o nome do Rodrigo Cunha. Os bolsonaristas raiz, por exemplo, como você já fez menção, acreditam que a entrada do Rodrigo poderá fazer com que ele perca uma parcela de votos, já que o Rodrigo não se posicionou claramente na eleição presidencial pró-Bolsonaro ou se era Lula. E, ao mesmo tempo, se elegeu, né? Ganhou uma força, uma corrente importante do eleitorado bolsonarista. Como é que você vê esse cenário para a escolha do vice? Olha, eu nunca discuti com o prefeito de JHC essa questão do vice dele. Por coincidência, eu estava vindo de Manaus essa terça-feira agora, terça passada, e vim no mesmo voo, fiz a conexão em Brasília, veio eu, Collor e o JHC conversando. Nós conversamos um pouco e a gente não entrou na questão do vice. Mas vamos lá. Eu aprendi na política, principalmente como eleitor, que às vezes a gente escolhe o menos ruim, tá? Porque eu nem me abstenho de votação, nunca me abstive de uma votação, por mais complexa que ela seja, eu acho covardia você se abster. E também nunca votei nulo. Porque se eu votar nulo, vai de repente sair o mais pior. Se eu posso escolher o menos pior, eu vou escolher o menos pior. Então, assim, eu vi questionamentos quando surgiu rumores do Rodrigo Cunha, quando surgiu rumores do Luiz Romero e do próprio Davi. Então, o eleitor tem que aprender que, no final das contas, a escolha dele, se não for o que ele quer, ele tem que escolher o menos pior. Eu tenho boa relação com esses 3 nomes que eu citei. Então, se eu puder participar da discussão, participarei, mas é uma decisão, acredito, exclusivamente do prefeito e que ele faça a melhor escolha para Maceió. Ele vem, é um nome realmente forte o dele, ele vem disputar certamente 26, que é natural isso aí, para não fazer como outros fizeram, que deixou passar esse cavalo selado, esse momento bem bom que ele vive. Ele vem disputar o Senado ou o governo aí e certamente 2026 vai ser tão bom, já que 2024... não está tão animado assim, né? 26 promete ser bem animado. Eu vou deixar, inclusive, uma para frente para saber do deputado Cabo Bebeto sobre o posicionamento dele também no cenário, até porque muitos deputados eles têm também feito dentro dessas negociações, né, acordos, declarado apoio também em alguns municípios, né? Mas a grande pergunta é hoje, nós estamos também acompanhando um bastidor bem aquecido na política de Marechal Deodoro. De um lado, o Júnior Damas... Só vai na ferida esse Videlan. De um lado, o Júnior Damas, do outro, Cristiano Mateus. 2 que são membros hoje de um mesmo propósito partidário. Gostaria que você falasse, Cabo Bebeto, como é que está sendo acompanhada essa situação no cenário em Marechal Deodoro e a posição do deputado a respeito desse assunto. Tá, eu primeiro, pessoalmente, não tenho nada contra o Cristiano Mateus. Apoiei o Júnior Damas em 2020. Não tenho nenhuma relação... antes da política com o Júnior, até tinha, porque os nossos pais foram amigos, mas assim, vim reencontrar Júnior, conhecer Júnior de fato na política, é um cara que ganhou minha simpatia de forma gratuita. O deodorense sonha com uma mudança na gestão, eu percebo isso. Lamento essa possibilidade de ter 3 nomes disputando, porque facilita a manutenção da atual gestão. É uma pena. Bolsonaro ganhou em Marechal, então Marechal Deodoro é de direita. Eu conversei com o prefeito, argumentei a questão da escolha do Cristiano. Não consegui vencer o debate, não consegui vencer nos argumentos. E já tinha me comprometido e, independente disso, eu acho que Júnior é a melhor opção. Houve até uma circular do próprio PL, prometendo que se políticos do PL apoiassem candidatos de outro partido, tendo candidato do PL, seriam levados para o Conselho de Ética do partido, ou coisa desse tipo. Então, assim, não tenho preocupação nenhuma, vou com o maior prazer, mas eu não posso abrir mão da minha escolha. Se o PL é o Partido da Liberdade, é um partido liberal, que ele tem a liberdade realmente de fato e libera as pessoas. Como eu não participei da construção da escolha, eu tenho o direito de escolher quem eu quero. Eu acho que Júnior Damas é a melhor opção e vou apoiar Júnior Damas, a candidatura de prefeito lá em Marechal Deodoro. Deputado... Lamento só essa divisão, que acredito que 3 nomes, né, favorecem a situação, a pena. De acordo com as nossas análises, né, no canhão número 100,
tive a oportunidade de participar semana passada com o Viderlan e outros 2 grandes nomes do jornalismo e pesquisa, né? Aqui de Alagoas pode haver até uma composição, né? Entre Damaso e o Cristiano, e acaba toda essa... Eu acho que acalmaria as coisas. Acaba essa sua angústia. Não é angústia, não. Eu lamento, porque era uma chance que a gente tinha de mudar a gestão municipal de Marechal Deodoro, e achei uma decisão equivocada. Respeito. Respeitar não é obedecer. Respeitar é aceitar. Eu aceito. Mas, enfim, não abro mão da minha liberdade. Pode vir conselho de ética, pode querer tomar mandato, não tem problema. Agora não vou me calar, nem vou deixar de apoiar aquilo que eu acho que é melhor. As eleições municipais, elas acabam sendo um primeiro degrau para o que é a eleição de 2026, porque muita gente gosta de fazer base, né, no interior, pensando justamente em 2026. Depois de conquistar pouco mais de 50 mil votos, chega na Assembleia com muita força. Como é que o senhor está fazendo para se dividir entre a eleição da capital, onde tem lá o seu primogênito, né, seu filho como candidato a vereador, mas ao mesmo tempo sem perder o pé com o interior? Marechal é pertinho, é quase um bairro aqui, a área metropolitana. Mas você está tendo perna para andar o interior do estado, para apoiar outros nomes que futuramente venham também a lhe dar sustentação em 2026? Hoje eu estou com 23 candidatos no estado, né? Mesmo sem esse domínio do partido. Cidades diferentes. Aí vou me desdobrar. De manhã num canto, à tarde em outro, de noite em outro. É um momento importante da gente poder falar com o eleitor. Eu fui de novo votado nos 102 municípios. Então, apresentar essas pessoas para esse eleitor de cada município. Falar um pouco de cada um aí. Tem prefeito, tem vice, tem vereador. A grande maioria são vereadores. E na esperança de tentar levar isso aí. Mostrar que é possível, que do mesmo jeito que ele votou em mim lá, de forma gratuita, tem outras pessoas, e a gente tem também agora um candidato que pensa parecido comigo, se não 70%, 75%, mas que ele tente, eu vou tentar apresentar esse eleitor para cada município, esse candidato para cada município, para que a gente tenha uma base maior, porque política não se faz sozinho. Então eu sonho de ter um dia uma reunião e a gente está aqui com 14, 15 vereadores eleitos, mostrando que a gente tem um tamanho maior, que a gente está crescendo, que a população está despertando. Isso é interessante, mostrar isso, principalmente para quem faz a política errada. Dizer, olha, né, vale a pena, o pessoal está despertando, está amadurecendo. Eu tenho esperança, eu acredito que vai dar certo. Não é fácil, nunca foi fácil, mas eu acredito que esse número tende a aumentar e vai aumentar com o passar do tempo. Eu quero agradecer a audiência pelo nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Estamos no Gazeta News Entrevista, Viderlan Araújo, Marcos Rodrigues, recebendo também o deputado estadual Cabo Bebeto, falando sobre vários assuntos neste cenário político que vai se formando, vai ficando robustecido agora em 2024. Mas a projeção também para 2026, deputado. Quais são suas metas? Vai tentar a reeleição ou tentará voos maiores, de repente, para deputado federal, Cabo Bebeto? Olha, o futuro a Deus pertence, Viderlan. É sério, Marcos? Não. Não, veja só, eu nunca planejei muito, porque eu acho que não depende só da minha vontade. Ficou até vermelho. Você vê em questão de partido, de momento, de quem se elegeu, de quem se não elegeu, de quem está no mesmo partido que você, de quem não está, de coligação, tudo isso interfere. Então, assim, eu gosto do trabalho que eu realizo hoje, gosto de estar em Alagoas, gosto de poder atuar. Essa semana agora eu estou trazendo diversas denúncias, de novo, mais uma vez, da saúde aqui de Alagoas. Então, aqui não faltam problemas para a gente tentar resolver. E eu posso candidato a federal, posso ir ao Senado. Eu sonho um dia de ser candidato ao Executivo. Eu tenho essa vontade, porque o Executivo é o cara que é a ação mais rápida, né, mais efetiva. Eu tenho essa vontade, sempre gostei de resolver problema. Então, assim, eu sinto no Legislativo um pouco essa frustração de não poder resolver na hora, entendeu? Mas, assim, gosto muito de Alagoas, de estar aqui em Alagoas. Mas iria a federal ou a Senado se fosse a missão. Se fosse a missão, por um grupo, por uma estratégia política do presidente, eu poderia ir. Mas estou muito satisfeito aqui em Alagoas, tem muito que se fazer aqui em Alagoas. Mas 26 vai ser uma eleição, eu acho, de uma das mais emocionantes dos últimos anos aqui em Alagoas. Acredito nisso. Eu queria que você falasse um pouco como é a sua convivência na Assembleia Legislativa, porque a gente entrevistou aqui o líder do governo, né, o Silvio Camelo, e o Silvio falava do quanto o presidente Marcelo Vitor
Ele, obviamente, sendo maioria, sendo bancada, tendo sido um personagem relevante na escolha do atual governador Paulo Dantas, mesmo assim ele nunca adotou a estratégia de aniquilar adversários dentro da casa, inclusive dando muito espaço também para a oposição. O que é que o senhor falaria exatamente dessa relação que o senhor tem com o presidente Marcelo e a sua atuação na casa, que muitas vezes, em alguns momentos, até por conta da sua formação política, diverge, né, de forma categórica do que é a condução do próprio executivo e algumas pautas, né, que para lá são enviadas? As divergências acontecem, as pessoas às vezes não entendem, mas a maioria das votações lá não são tanto coisas de governo, é mais pauta dos deputados ou secretaria, né, dos poderes. Dificilmente a minoria da pauta é questão do executivo, do governo do estado realmente, né, do governador, digamos assim. Marcelo é um cara, eu cansei sei lá, acho que a gente teve uns 3 ou 4 momentos desses bem tensos, de eu disputando, seja com o Naldo Medeiros ou com o Chico Tenório, algo assim, e o trator vinha passar por cima de mim, e ele dizia, não, peraí, vamos prestigiar o Bebeto alguma coisa? Ele é um cara que você sai apanhado, mas ele faz uma afago e você, às vezes, você tem 500 coisas, ele, não, vamos atender ela nesse aqui, que você sabe que é perder, que sabe, ele só passou porque ele disse, não, pelo menos essa. Então, assim, ele é um cara que, ele tenta apaziguar as coisas. A casa hoje é uma casa que, para quem é mais antigo do que eu, que tem um clima muito mais tranquilo do que anos atrás, que era tenso o clima, né, de muita brabeza e violência, transpirando de cada deputado. Hoje não tem mais, eu já ouvi isso nos 3 ou 4 deputados, mas Beto, aqui hoje é outra coisa. Antigamente era pesado aqui. Então, a própria política também hoje em dia não aceita mais esse perfil assim também, né? Mas o Marcelo foi um cara que fez isso e soube acalmar. Já teve, às vezes eu tinha pauta aqui que ele dizia, vai comigo ou vai contra mim. Ele disse, rapaz, eu vou contra você. Ele disse, vai perder. Mas não tem como... O Silvio mesmo é um cara, um excelente colega, eu converso muito com o Silvio. Passei um tempo chateado com ele, até conversei com ele mês passado sobre isso, que eu passei, acho que quase um ano chateado com ele sem perceber. Eu gosto muito dele, passei o tempo chateado, mas conversei com ele, foi mesmo assim, foi. Você disse aquele negócio comigo ali, que às vezes o cara pega pesado, pô. Bruno, um dia desses, deu uma botada em mim, e só, Bruno, na próxima se prepare, viu? Os caras, porque às vezes eu fico sozinho, brigando com 5, 6, os caras se juntam, né? Um fala de uma coisa, outro fala de outra, eu fico assim... Pode falar palavrão aqui? De vez em quando sai um, pode, né? O horário é tarde. De vez em quando, de vez em quando eles botam a censura. Aí, bicho, tem hora que junta 5, 6 assim, ou é Marco, é palma, amigo. eu chego a sair tonto, mas paciência. Eles estão fazendo o papel dele, eu estou fazendo o meu. Mas Marcelo é o cara que eu quando, nessa segunda legislatura da gente, eu pedi para repetir a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e fui pedir a Comissão de Orçamento. Só quero ser presidente. Ele, presidente? Não, bobinho. Mas eu fui pedir para ser presidente não ser presidente. Porque se eu pedisse o pouco, ele podia me botar de reserva, digamos assim. Suplente. De suplente. E aí não seria o que eu queria. Mas botou de titular. É uma comissão interessante. A gente acompanha muita coisa que chega do governo do estado lá. E hoje está tranquilo. Quando ele teve um momento tenso na questão da eleição do Paulo, né, quando ele foi tampão, que aí a Jó Pereira e o Davi Maia pegaram muito pesado. E aí houve uns momentos de estresse de plenário, mas passou e escapamos. Você é oposição ao governo ou você é oposição a algumas pautas do governo? Eu falo isso porque você teve a oportunidade de conviver com o próprio governador Paulo Dantas, sabe um pouco do perfil dele. O Paulo não é alguém de partir para o enfrentamento, de bater o pé, pelo contrário, talvez o jeito cordial dele tenha sido também um dos fatores para a função que ele ocupa hoje. E aí fica essa pergunta, você é oposição ao governo ou algumas pautas do governo? Não, eu nunca fui oposição a nenhum governo, até na época do Renan Filho, os caras achavam, né, que eu era oposição, que eu não era inimigo, não, pô, tem uma relação boa com o Renan Filho, às vezes a gente se encontra, sempre se comenta com a educação, às vezes ele tira uma onda comigo, eu tiro uma onda com ele. Só que o Renan dava mais motivo pessoalmente para falar. O Renan era um cara que falava muito, tirador de onda. E, então, assim, e Paulo é um cara mais reservado. Paulo é um cara, um político que tem evoluído. Paulo é um excelente colega. Eu fiquei chateado uma vez com o Paulo, porque ele tomou partido numa questão que eu tinha com o Chico para atender o Chico Tenório.
e até injusto. Eu passei um tempão chateado com ele. Coisa de recruta na política, sabe? E a gente amadurece com o tempo. Paulo é um excelente colega. E o que há, por exemplo, agora, eu tenho falado essa semana da saúde sem nenhum remorso. O meu eleitor fala, rapaz, Bebeto, você na época do Renan, sim, porque o Renan dava motivo pessoal pro cara falar mais assim, entendeu? Eu lembro, por exemplo, um fato que ficou marcado foi a questão da pandemia, que ele fechou a academia, fechou tudo, proibiu o cara de caminhar na areia da praia, proibiu caminhar no calçadão, para todo mundo se isolar com distanciamento e ele fazendo funcional com os amigos ali. Então, pô, Paulo não faria isso. Então, como é que você proíbe para uns e para você pode? Então, assim, o Renan Filho dava cabimento, dava assunto para isso. Paulo é um cara mais reservado e eu tenho uma relação excelente com o Paulo, mas, assim, crio as dificuldades que eu posso criar lá quando eu vejo que a pauta não é boa. Peço relatoria na comissão às vezes, voto contra muita coisa dele na comissão de orçamento, muita coisa eu voto contra. E faço o que eu posso dentro das minhas limitações de atuação. Mas a relação com o Paulo é muito boa mesmo. Agora, trazendo um pouco para as questões nacionais. O Marcos, claro, conhecedor profundo realmente das questões de bastidores locais, mas eu diria que para o eleitorado também é necessário uma discussão bem mais ampla a respeito daquilo que hoje tem se formado no país. Hoje, a posição do ex-presidente Bolsonaro é impedido na justiça em participar do próximo processo eleitoral. Como é que você tem acompanhado essas movimentações? O nome para você hoje, por exemplo, do PL, caso o Bolsonaro não possa, é o nome do Tarcísio para representar a direita? Seria o Zema? Qual é a sua opinião, deputado, a respeito dessa movimentação nacional? Olha, o Bolsonaro está inelegível por duas questões. A reunião com os embaixadores, que é atribuição do presidente da República, essa convocação, e a outra do 7 de setembro, que ele subiu no carro do Cila Malafaia para discursar. Cila Malafaia. Então, são dois argumentos que não se sustentam. Vamos aguardar se o judiciário vai segurar esse abuso até a última instância. Eu não visualizo o nome para substituí-lo. Não vou nessa, vai ser quem ele cai, é Bolsonaro, candidato, e deixa a baleia cortar água. Meu candidato a presidente em 2026 é Jair Messias Bolsonaro. Naturalmente, o cenário nacional ainda tem o Bolsonaro como principal opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa oposição está sendo feita de forma articulada na sua perspectiva. Eu pergunto isso porque ele é um dos poucos presidentes que tem a perspectiva, né, e que se tornou na prática de transferir voto para as pessoas, né? Muita gente consegue ou conseguiu transpor algumas barreiras, acho que isso vai estar um pouco na sua biografia também, por conta da presença do Bolsonaro, né? Mas aí, no caso, você acha que ele compreende o tamanho dele como oposição e até mesmo, caso não seja o candidato, continuar puxando, né, esse elenco de nomes aí da direita no Brasil? Na minha opinião, o Bolsonaro não é o maior representante da oposição a Lula. Eu acho que o Bolsonaro é o representante do oposto da esquerda. Tanto é que quando a gente vai para a política local, aparecem representantes que fazem a mesma disputa direita com esquerda, né? Lula é o maior representante da esquerda, Bolsonaro é o maior representante da direita. Mas não é a pessoa do Lula, eu acho que é a política que a esquerda implementa, faz, é que o Bolsonaro venha a ser o opositor. Eu não tenho dúvida que ele vai continuar sendo a referência nacional aqui, enquanto vida ele tiver. É um cara que é diferenciado, é um ser humano, né, que tem suas limitações e seus defeitos, seus momentos bons e ruins, né, um cara que sofre muito hoje com a saúde, tem diversas complicações, mas eu não vejo assim, hoje, alguém que cause a mesma emoção no eleitor. Quando você está perto dele, que vê o pessoal chegando aqui, rapaz, é diferente. Você fica... Eu admiro. Tem algumas invejas saudáveis. Você não tem inveja saudável? Nem toda inveja é ruim, não. A sua inveja é ruim quando você quer o lugar do outro. Né? Uma inveja de admiração, dizer, pô, que legal. Eu queria que um dia alguém tivesse esse sentimento, né? Então, assim, eu via muito isso. Meu pai tinha loja no centro e eu conversava muito com a Casa Lavoura. A gente era concorrentes, um de frente pro outro. E o Marco conversava, meu Beto, eu vi o movimento da loja do seu pai, eu tinha inveja. Mas eu não queria aquele cliente do seu pai, não. Eu queria ter o mesmo movimento do seu pai, né? Então, assim, é uma inveja saudável, os dois se ajudavam de toque, de alguma coisa, de uma dica, de uma mudança, quando tinha que fazer algo melhor para o centro, todo mundo se juntava. Então, assim,
tem espaço para todo mundo. Eu admiro e a minha inveja é saudável quando eu vejo a relação do Bolsonaro com o eleitor, com o cidadão quando chega perto dele, é de se admirar. Eu não vejo hoje, ainda não vejo, ninguém para substituí-lo, não vejo. E acredito que ele, elegível ou não, ele vai ser não é nem cabo eleitoral, é sargento ou coronel eleitoral de muita gente aí. E a divergência, eu diria que dentro da ideologia, acaba sendo também muito normal num processo político. Eu gostaria também da opinião do deputado agora sobre esse papel, a atuação de 2 parlamentares em Brasília e que levantam também muitas causas da direita. O deputado federal Fábio Costa e o deputado Alfredo Gaspar de Mendonça. Eu queria que você trouxesse essas 2 questões da atuação deles e se já está tudo resolvido também com o Alfredo Gaspar, porque no último encontro que tive a oportunidade, deputado, tinha situações que ainda ficavam realmente para ser resolvida entre você e ele. Já foi resolvida essa situação? Sim, comigo o Alfredo sim. A gente sempre foi amigo e já lavamos as louças que estavam sujando na pia lá no cantinho e está tudo certo. Em relação a ele e Fábio, eu vejo 2 deputados bem atuantes, são quem melhores representam a direita, não tenho dúvida aqui. O Fábio tem feito um monitoramento, tem trabalhado muito na questão agro, na questão do MST e na segurança pública. Alfredo tem combatido muitas proposições de governo federal. Eu acho que são 2 políticos muito atuantes e acredito que o eleitor não está arrependido desse voto que deu. Tenho uma relação excelente com os 2. Tenho muita admiração pelos 2 também, tenho muita estima. E acredito que a gente também pode aumentar, inclusive, essa bancada também de deputados federais lá em Brasília, nas próximas eleições. O presidente Arthur Lira está concluindo o mandato dele, né, como comandante da casa, 3º na linha sucessória no final desse ano. E, naturalmente, o Centrão, ou a direita, como queira, se articula para ter um nome mais com a cara da direita, já que para o bolsonarismo raiz, por exemplo, o Arthur Lira fez uma transição muito rápida, né, politicamente, para estar próximo do presidente Lula. Como é que você está vendo esse processo? Como é que você vê hoje a atuação do presidente Arthur Lira? Esse é o papel mesmo do presidente, saber dialogar com todos. O que é que você diz em relação a isso? Acho que o Arthur é um político muito experiente. Eu faz um certo tempo que eu não falo com ele. Deve ter uns 6 meses, eu acho, que eu não converso com ele. Arthur é um cara que acho que é o 2º nome da política aqui hoje, né? Depois do presidente Lula, faz política de mandato. Arthur seria o 2º nome aqui. É um cara que tem... Eu vejo políticos de direita reclamando e outros elogiando. Então, assim, depende muito do que cada um esperava, né? De expectativa dele ser mais radical, dele continuar totalmente alinhado com o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda tem uma relação boa com o Arthur, se falam de vez em quando, mas Arthur está certamente buscando o melhor para os seus eleitores lá na Câmara Federal, dos seus deputados, né, que votaram, que o elegeram. O presidente da Câmara, ele representa aquela casa. E eu acho que Arthur tem feito esse trabalho. Eu vejo, como eu disse, alguns deputados de direita reclamando e vejo outros elogiando. Aí fica a critério do que cada um esperava e de repente está decepcionado, está insatisfeito ou está satisfeito com o que aconteceu lá. Mas eu vejo o Arthur buscando a sua sobrevivência. Eu vejo o governo ganhando e perdendo com ele em algumas matérias, então não tem nada de porteira fechada ali. Então, ou seja, os deputados estão podendo fazer suas escolhas e aí cabe ao governo também, né, buscar a sua bancada, convencer a oposição buscar o centrão para poder ter a votação para ganhar as pautas. Eu vejo muitos deputados de direita ocupando cargos importantes nas comissões. Isso foi tratado com o Arthur Lira, isso é importante. Tudo começa pela comissão, então é importante a gente ter, e a gente tem hoje bons nomes nas comissões da Câmara Federal. Isso com certeza é mérito desse diálogo do Arthur com os deputados. Pois é, ele teve até voto da esquerda, né, para se eleger como presidente. Foi a maior votação de um presidente, inclusive. Isso é bom de se destacar. Ele pode ser candidato ao Senado, pelo menos constrói essa caminhada, como tem sido colocado por alguns. Pode ser o seu candidato em 2026? Pode, que é uma coisa que eu tenho é discurso, né? Eu mantenho meu discurso, lógico que pode. Pode ser meu candidato, pode ser meu concorrente, não sei. Tudo pode acontecer. Tudo pode Deixando acontecer. No ar, né, deputado? Não, mas tudo pode acontecer. Quem viver verá, como diz o Marcos Rodrigues. Tudo pode acontecer, né? A gente tem que estar trabalhando e observar o cenário.
Agora, as pessoas precisam entender que escolha política, de você ser candidato ou não, para onde você vai ser candidato, não é só da pessoa. Infelizmente, não é só minha decisão. Hoje você só está sob o comando do que seria a posição do Bolsonaro, mas qualquer outro debate você também pode ser o sujeito da história, né? Não. Porque quando você fala que pode ser eu em 2026, soa como uma brincadeira, mas você sabe do seu tamanho. Não, e ao mesmo tempo você não iria... Não, rapaz, veja só. Eu não tenho medo de enfrentar nenhuma disputa. Eu fui para uma eleição e vocês viram que foi loucura o que eu fiz. A gente tinha dificuldade de pegar o PL, estava lutando para pegar o PL, o PL foi entregue 24 horas antes do prazo. Muitos classificaram sua estratégia como uma estratégia kamikaze naquela época. Quando eu saí do escritório dessa reunião, que encontrei embaixo, acho que foi do Du Ronalça, Davi Maia e Davi Davino. Os três, rapaz, você tá doido, jogou o seu mandato fora. Rapaz, não ia ter PL aqui em Alagoas. Se eu ganhei com o Bolsonaro, perdeu, eu perco com ele. Agora vai ter PL aqui em Alagoas. O eleitor tinha o direito de votar no 22, pô. Não era justo com a gente não ter essa opção. Então, assim, eu não tenho medo nenhum de enfrentar. Então, por que eu não bato o martelo? Porque não depende só de mim. Não depende só da minha vontade. A gente tem que analisar tudo. Eu estou pronto para disputar o que for e para ficar sem mandato também, não tem problema. Minha preocupação na política, Viderlan, era sair daqui devendo. Então é campanha com os pés no chão, mandato com os pés no chão, só faço o que eu posso, se não puder fazer eu não faço. E só vou disputar o que der. Se não der também, não tem problema. Eu sempre pedi a Deus nas minhas orações que Ele fizesse o que fosse melhor para mim. Se de repente o melhor para mim, porque não é fácil a minha política, não se reeleger, tudo bem, é feita a vontade dele. Porque, meu amigo, é cabelo caindo, é estresse, é sono cada dia menos. Já tinha um problema de sono vindo da polícia, do serviço noturno. Então, assim, passei momentos de pico de pressão que eu nunca tive isso na minha vida. Então, assim, não é só coisa boa, não. Quem estiver pensando que é só coisa boa, meu amigo, tá vindo para um negócio errado. Esqueça, é muito problema. Mas é bom, é gostoso, é dinâmico o negócio. E se tiver que sair dela, eu saio. Mas não vou deixar de disputar algo que eu tenha vontade, nem que seja missão. Eu sou o cara de missão. Se a gente enxergar, se for missão do presidente, eu vim disputar governo do estado, eu venho sem problema nenhum. Pode vir Renan Filho, quem quiser vir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só não posso, como eu disse aqui, eu não vou deixar de apoiar alguém que o partido não quer. Aí eu vou estar andando cabeça baixa e não dá para mim. Quando estamos falando desse posicionamento, deputado, isso, claro, traz algumas consequências nesse posicionamento firme. Você já enfrentou algumas batalhas por ter esse posicionamento firme, por exemplo, nesse jogo político, na estrutura política, por se manter firme em suas convicções, como você tem colocado aqui nesse microfone? Já. Mas quando eu falo firme, você fala, não é de truculência, nem... Não, claro. Eu acredito nisso aí, eu vou. Quando eu vi essa circular, eu botei no grupo de deputados, olha, vou ser o primeiro a ir para a comissão. Aí um já disse o segundo, outro o terceiro. Porque como é que o partido lá em Brasília sabe o que é melhor para Marechal Deodoro do que eu? Que conversa, sabe, mas não sabe nunca. Sabe o que é melhor para Coité do Noé do que eu? Sabe nunca. Então não venha empurrar a goela dentro de um processo que eu não participei. Então só me cobre do que eu peguei na sua mão e me comprometi. Do que você me chamou para conversar, não me cobre não, irmão. Me cobre não, porque eu não devo nada a você disso aí não. Quando a gente fala hoje dessa situação nacional, estamos acompanhando também alguns debates. Eu gostaria de saber a opinião do deputado também sobre essas questões que estão sendo debatidas, principalmente na Câmara dos Deputados, quando se fala da questão do aborto, que esse é um tema que tem gerado muito conflito de opiniões. E o seu posicionamento, deputado, a respeito desse assunto? A gente já imagina qual seja por ser de direita, mas não custa nada deixar claro aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Já tem a permissão do aborto acontecer no caso do estupro. Então, assim, alegam que em alguns casos a menina é muito nova, demora a falar, enfim, mas a justiça, ela age. O cara não vem a dizer, hoje a gente tem uma defensoria pública atuante, todo município tem defensor público, você pode bater na porta e pedir essa ajuda, e a ação é rápida, uma questão dessa do estupro. Não tem no mundo um ser humano, um juiz, um magistrado que vai tratar isso que não vai tratar com o prazo que ela mereça. Então, assim, eu acredito que nesses casos do estupro, a vítima, a família, possa escolher e optar. Nos casos de problema de saúde da mãe, de risco de morte da mãe também, a legislação já está até de sair.
O que a gente está colocando é um limite, né? Que a gente está colocando não, porque eu não sou deputado federal, o que isto propõe é que até o 5º mês, passou do 5º mês, não pode acontecer mais, porque a vida já está toda formada, se teve tempo para resolver isso aí, para discutir isso aí, se não fez, a gente não pode deixar o bel prazer também de pessoas que são desleixadas e aí vai dar margem para quem se arrependeu do que fez e a pessoa precisa assumir a consequência dos seus atos. No caso de estupro, a lei já permite sair, já autoriza. O Senado tomou uma posição em relação à questão da droga, né? Qualquer droga, qualquer quantidade é considerada crime. Você teve a possibilidade na sua vida, em 16 anos de polícia, de lidar com essa realidade na rua. E quem argumenta, no caso do STF, de que é preciso se chegar a uma quantidade nesse julgamento que está transcorrendo aí há 9 anos de debate lá no STF até agora, é que a quantidade de maconha na classe média é uma, para o jovem branco ele é dependente, e para o jovem negro de periferia ele é traficante. Para o ex-policial, hoje parlamentar, e que está vendo esse debate voltar, o que é que você diria? Existe como quantificar a quantidade de droga ou não para definir o que é tráfico ou não? Tudo é tráfico, tudo é crime, o que é que você diz sobre isso? Mas é complicado o combate das drogas aqui no Brasil por duas coisas. Quando eles diminuíram a quantidade de droga, ou quiseram tabelar a quantidade de droga para o tráfico, o que foi que o traficante fez? Andou com pouca droga. Se eu não me engano, tinha um projeto que parece que era para 60 gramas. Um cigarro, acho que tem 2 gramas, um cigarro normal. Então imagina, o cara vai dar com 30 cigarros desse de maconha. Não é usuário, o cara é traficante. Eu vi, e você pode ver, Vanderlan, se você for aqui no Jaraguá, ou se for aqui no mercado da produção, você vai ver zumbi. Zumbi que a noia tá tomando conta, e o cara tá lá só respirando. E sem conversar, 99% começou na maconha. 99% começou na maconha. Matou a curiosidade, gostou do efeito e começa a ter curiosidade com outras, provou o crack, acabou-se. Aí é só andar para trás. Vicia automaticamente na primeira vez que você usa. Então, quem defende, na minha opinião, e quem achar que essa é uma regra, me desculpe, viu? Mas quem defende a liberação ou é usuário ou é traficante. Não tem outro. Quem defende a liberação das drogas ou é usuário ou é traficante. Porque eu vou defender algo que eu não uso, que eu não consumo, porque eu não vendo. Tenho certeza que se vocês não fumam, eu fumo. Se falar de proibir o cigarro, vocês são até a favor de proibir o cigarro. Eu não fumo mesmo. Proíbe que incomoda, que fede. Então assim, você quando não usa, você é contra mesmo, porque você já sabe que aquilo faz mal. Então para quem vai liberar? Mas eu vejo muitas pessoas que defendem muito porque, na minha opinião, ou estão usando ou estão ganhando. Eu não concordo com essa questão de quantificar, porque, como eu disse, o traficante vai parcelar a quantidade. E a gente botava o cara aqui com 2 cigarros, quando a gente ia 5 meses depois procurando, estava lá uma sacola, estava lá numa caqueira. Ele não ficava mais, ele vendia as 2, 3, e aí a gente tinha que achar o cara com quantidade. Antigamente, só fracionar já era tráfico, porque se você comprou um meio quilo, porque você fez 60 cigarrinhos, meu filho, não fez de 1 em 1. Então, aí daqui a pouco não, tem que estar fracionado e tem que ter dinheiro para mostrar que teve comércio. E se eu pegar ele no começo da atividade dele, não tiver com dinheiro, aí não é tráfico. Então, assim, os caras os caras saem fazendo, colocando essas vírgulas na lei para, infelizmente, facilitar o tráfico, afrouxar a lei e esculhambar a segurança pública. E é chato, porque o policial fica pegando, levando para a delegacia, levando para a delegacia, para toda uma equipe na Polícia Civil, tira uma viatura diária para o legislador ou o STF estar desvirtuando ou prejudicando o combate. E não é fácil. Os caras são criativos, não é fácil combater. Você pega o cara aqui num terreno baldio para você achar, às vezes, meio quilo de maconha escondido, dá trabalho. E é uma atividade que não tem cheque pré-datado, né? Não tem cartão de crédito, é só no dinheiro. Não tem prejuízo nenhum. Comprar por 1, vende por 5. E os caras ganham dinheiro mesmo, são fortes. Aí com isso são bons advogados e por aí vai. Projetos, deputado, o que é que você pretende colocar, por exemplo, para debater nesses próximos meses no plenário da Assembleia Legislativa? Projetos seus mesmo, para poder ser colocado em votação ou de repente ser aprovado? A gente tem, eu estou com acho que 27 projetos parados lá, alguns desde 2022. Eu dei entrada mês passado solicitando relatoria especial, já passou o prazo, a gente tem algumas dificuldades, né? Enfim.
Mas hoje o que eu estou focado hoje aqui é, meu amigo, eu vou abrir o baú o caixão da saúde em Alagoas, e vocês vão se surpreender com o que está acontecendo na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. É absurdo o que está acontecendo lá. Durante essa semana você vai ver os depoimentos, as minhas falas lá, você vai se surpreender. É absurdo. Bom, Marcos Rodrigues, vamos encerrando essa entrevista com o deputado estadual Cabo Bebeto. Quer colocar mais alguma coisa só para poder fazer aquela bola ficar oficial? Aquele bate-bola nosso aqui? Há um detalhe, Bebeto, em relação às críticas que os parlamentares de direita fazem à esquerda, que passam muito pelas pautas conservadoras, em detrimento do que seria a chamada pauta econômica, que talvez essa é a que elege mais do que a pauta conservadora. Hoje, o que é que você pontua como um deputado de direita e na condição de opositor do governo Lula? Vamos lá, saiu uma matéria hoje que aumentou a arrecadação e não sei quanto, né? Então, assim, isso a gente vê também aqui no estado de Alagoas. Ele quer sangrar aquele que produz, aquele que emprega hoje. Ele não pensa em dar um horizonte para esse cara crescer e assim o estado arrecada mais. Os caras querem arrecadar hoje. Não há um pensamento de dizer, não, vamos ser parceiro aqui da indústria, vamos ser parceiro do comércio, para que ele cresça, venda mais, produza mais, venda mais e eu arrecade mais. É lamentável mais. Porque isso é uma faca no pescoço dos caras. A gente tem aqui ICMS antecipado, bitributação, o cara, recebi hoje, semana passada, tem o tributo do pão e o tributo da farinha, e rapaz, os caras saem inventando o negócio, tá? Todo mês tem uma mudança aqui em algo fiscal, é um assunto complexo demais, o tributário aqui no Brasil. Aqui em Alagoas, meu amigo, os caras têm uma sagacidade, é uma vontade de sangrar quem banca a gente, pô. O Estado só precisa entender, e aí a galera da esquerda precisa entender que o Estado é um parasita que não produz nada, Videlan. O Estado é um parasita que está na rede dele balançando, dando os comandos para cobrar as pessoas que trabalham, só isso. Então, enquanto a gente bater palma para esse cara aí, bicho, vai chegar uma hora que o cara não vai aguentar empreender, pô. Como a gente tem aqui, empresas fechando, as que vêm hoje com incentivo questionáveis, como doação de terreno, de coisa assim, que eu não vejo fazer isso às vezes para o comerciante daqui, para o empresário daqui. Mas é preciso que a gente... A direita, ela prioriza isso. Quem gera desenvolvimento é o setor privado. No que a gente pode ajudar, auxiliar e fomentar o setor privado, é ele que liberta as pessoas, porque a gente vê tanto cidade do interior aqui, com o índice de desemprego enorme, com as pessoas passando por dificuldade, porque todo mundo vive da prefeitura. Não existe isso, meu irmão. A prefeitura não produz nada para estar bancando as pessoas. E às vezes o cara vê, Videlan e Marcos Rodrigues, um salário mínimo para 3, 4 pessoas. Isso acontece aqui em Alagoas. Os caras não querem indústria, não querem um comércio lá, porque quanto menos possibilidades, menos opções, mais dependente é o cidadão. Então as pessoas precisam chegar a isso, que vai chegar uma hora que a conta não fecha. Aí você vem, Previdência não vai aguentar, se preparem, a Previdência aí de vários municípios aí vai quebrar, e aí o cara vai entender que os caras não sabem gerir, os caras não sabem administrar, pô. Os caras não têm pena do dinheiro dos outros, não tem compromisso. Alagoas hoje está com... Isso veio com o Renan Filho, empréstimo demais, faz uma matéria falando que o Estado tá bem, na outra semana pede empréstimo. O Renan fez isso e o Paulo está fazendo. A gente tem empréstimo até 2048. Os caras fizeram empréstimo para 7 gerações, 6 gerações de governo à frente de pagar. A gente tem uma perspectiva de 70% do ICMS da gente está comprometido com o empréstimo. O Rio de Janeiro quebrou assim, irmão. Só que lá foi royalties de petróleo, os royalties. E estão fazendo isso aqui, e a galera não está vendo isso, porque acha bonitinho, dá isso, dá aquilo. O papel do Estado não é dar, pô. É prover condições. É ser o cara que vai pegar na sua mão e dizer, olha, vamos seguir aqui, que eu posso ajudar. Esse cara não tem essa visão aqui, a gente vai. Só no funcionário público, eu lembro da pandemia, a maioria dos comentários eu fico em casa, na minha rede social é funcionário público. Isso está arretado para você, né? Quando tiver em dia, mas pode ser que chegue uma hora que o salário não fique em dia. Quero ver o que você vai fazer. Porque eu tá com o meu salário aqui certinho, o meu não atrasou um dia, meu salário. É muito bonito, eu estava aqui em casa, fazia toda de manhã, tinha sessão virtual, tá tudo muito tranquilo. E o cara lá? E o cara que é comerciante? E o cara que tem um restaurante estava fechado? Então, certo não se colocar no lugar do outro e não entender que o Estado é um parasita que não produz nada, a gente está fadado ao fracasso, não tenha dúvida disso. Bom, Cabo Bebeto, para a gente te agradecer pela participação aqui,
Falando sobre essa situação que hoje tem movimentado muito também as discussões, não só nos noticiários, mas também tem gerado um clima de incerteza para várias categorias, os movimentos grevistas. Estamos acompanhando aí greves, por exemplo, dos docentes, que me parece que já teve avanços no domingo, quarta-feira deve ser assinado ou já foi assinada essa situação. Os técnicos também. Estamos falando também agora, pessoal, já ensaiando também de outras categorias, outros movimentos grevistas. Eu gostaria que você falasse dessa manifestação. Por que está sendo agora uma situação tão mais explícita do que nos últimos 4 anos, no seu ponto de vista? É porque eles compraram, foram enganados, né? Compraram a ideia, foram enganados e acho que isso dói mais, né? Então, acharam que o governo do Paz e Amor ia dar tudo o que eles queriam. O governo do Paz e Amor não deu, porque dinheiro não se fabrica. Se fabricar, o governo fabrica, quebra. E aí, quando viram que a promessa foi só da boca para fora, que não iriam ser atendidos com o que queriam, e aí o sentimento, a revolta é maior, e o que está acontecendo é isso. Arrependimento. Compara o gato pro lebre. Muito obrigado, Cabo Bebeto, pela sua participação. Deputado Marcos Rodrigues, por favor, faça aqui as honras nessas considerações do deputado, por gentileza. Bom, o deputado viu que eu não estava 100%, né, para essa entrevista, mas seria impossível não participar. Durante muito tempo foi uma das fontes, ainda hoje, muito importantes da casa, né, porque o bom jornalismo, muita gente acredita que ele não existe, mas tem muita gente que se esforça. Ainda bem que tem ainda. Para fazê-lo, né? Independente da matriz ideológica, as pessoas acham que a pessoa escreve por ideologia e não é isso. Você escreve equilibrando os fatos e, obviamente, mesmo com um cenário de governo com maioria, você tem que ouvir a oposição, você tem que saber entender que tem contextos que é fundamental que a oposição deixe registrado a sua posição, até para que na frente você possa avaliar se aquilo que naquele momento era a maioria estava correto ou não, enfim. E o Bebeto sempre se dispôs a transpor até as assessorias, né? Tem muitos parlamentares que só falam pelas suas assessorias. E o Bebeto, às vezes, eu mandava mensagem para a assessoria, era coisa de ansiedade mesmo, de edição. 5 minutos, a assessoria não respondia. Quando eu mandava para o Bebeto, daqui a pouco eu respondo, irmão. E vinha a resposta, né? Então, isso é um respeito grande com o nosso trabalho e era fundamental estar aqui hoje. Que bom que Deus ajudou a conseguir falar numa boa. Agradeço a sua presença, sucesso na caminhada. Sei que ter posições firmes ajuda por um lado, mas também faz você trombar em outros tantos, mas é o seu posicionamento, é a sua sina, né? É a sua missão, como você bem disse, e você que vem como sendo filho de comerciantes que sempre trabalharam muito, você conhece um pouco que é a realidade do mercado, conhece um pouco a realidade do servidor público e da população por conta da sua atividade política. Então você está somando forças aí na sua caminhada. E aí é só esperar agora 2024 e 2026, né? Saber qual será a história do Bebeto. Ele deixou aqui um pano de muito suspeito. Pois é. Trazer aqui, novas entrevistas. Vamos trazer novas entrevistas. Já se garantiu, né? E sou suspeito diante de todas as palavras que você colocou, assino exatamente embaixo, porque foi uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer no exercício da profissão e que sempre demonstrou um carinho muito grande e um respeito pela nossa capacidade profissional. Então, por isso, deputado Cabo Bebeto, muito obrigado pela presença aqui no Gazeta News Entrevista, em meu nome, em nome do Marcos Rodrigues, de toda a casa. E vamos continuar acompanhando os embates na Assembleia Legislativa, defendendo pautas da direita, muitos clássicos também com o deputado Ronaldo Medeiros e outras coisas. Dá certo? Volte outras vezes. Agradeço a oportunidade e aqui eu estou de frente a 2 referências no jornalismo, 2 pessoas que foram sempre muito educadas, sempre transmitiram aquilo que eu falei. Isso é importante. Todos, quando me questionaram, sempre transcreveram aquilo que eu falei e é justo. Que a gente busca só justiça, o resto a gente trabalha e corre atrás. Obrigado. Assim nós vamos encerrando esta edição do Gazeta News Entrevista ao lado do Marcos Rodrigues. Para mim é uma enorme satisfação. O Marcos hoje que fez uma verdadeira tarefa, o Forrest Gump. Hoje aqui para poder estar presente conosco, porque assumiu vários setores e até mesmo driblou os problemas de saúde para estar aqui. Mas tenho certeza, Marcos Rodrigues, que só o trabalho constrói. Muito obrigado, tá certo, Marcos Rodrigues, pela sua presença. Ao lado do deputado Cabo Bebeto, nós vamos nos despedindo, lembrando que durante a semana você vai poder acompanhar nos horários alternativos no canal 525 na Net Claro. Uma matéria super especial também na Gazeta de Alagoas neste final de semana, também trazendo todos os detalhes das declarações
polêmicas que nós arrancamos aqui do deputado estadual Cabo Bebeto, e também durante a semana pelo portal Gazeta Web e você que acompanha a Gazeta News pelo nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até um próximo programa. Estamos juntos. Tchau, tchau.